Está te dominando, está te matando e você não está percebendo. O pecado, ele não está tão explícito quanto você imagina. Pelo contrário, ele está em pequenas coisas do seu dia a dia que você nem percebe, mas que ele está te corrompendo pouco a pouco. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Davi aqui novamente. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre pecado e tem um pecado que você está cometendo que está me entristecendo. Está me entristecendo, pô. Você não se inscreveu no canal, cara. Isso é um pecado, velho. Se inscreve aí no canal, para que quando sair vídeo você seja o primeiro a acompanhar. Possa já mandar para aqueles grupos de família que mandam figurinha de bom dia, que geralmente a avó manda. Ou se você for a avó que manda bom dia também, manda um vídeo também, que é uma boa ideia. Eu esqueci de pegar a Bíblia. Ai, maravilha. Vamos lá, para a gente começar então, Romanos 7,11. Olha só o que nosso querido A.P. Paulo está falando. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Vamos lá, Paulo aqui em Romanos, ele está falando sobre pecado, sobre o plano de salvação que Deus tinha para nós. E aí ele começa a dar o panorama da lei, que a lei ela é justa, ela é santa, ela é boa. Só que o pecado usou a lei, que é algo bom, para nos corromper e nos contaminar. E não quer dizer que a lei era ruim. O problema era o pecado que se aproveitou da lei. Essa é um pouco da temática que eu quero tratar nesse vídeo. O pecado ele está usando coisas boas, saudáveis, santas, para te corromper e te contaminar. Isso cai um pouco na questão do pecado ele ser explícito ou implícito, porque tem pecados que a gente sabe que é pecado. Por exemplo, a mentira, ela é um pecado explícito, porque a gente sabe que ela é um pecado. Você falar que vai cumprir algo e decide não cumprir, também é algo um pecado explícito. Ou se ensina ou não, você também, de certa forma, mentiu, você foi infiel na sua promessa. Então tem pecados que eles são explícitos, é fácil da gente identificar que é um erro. Agora tem outros que são mais implícitos, que a gente não consegue perceber. E justamente está atuando nas coisas boas. Ou seja, o pecado, ele trabalha de forma sorrateira, quase que de forma imperceptível para pegar aquilo que é bom e nos contaminar e nos sujar com ele. E Paulo ele também fala um pouquinho disso nos versículos 7 e 8 de Romanos 7. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Tá, mas como é que isso se aplica no seu dia a dia? Por exemplo, em videogame. Se você é uma pessoa que é viciada em videogame, ou seja, jogos mobile, ou fica jogando Uno na escola, cara, isso pode ser desastroso. Porque se você tá tão viciado a ponto de não orar, não ler a Bíblia, não estudar, não fazer, sei lá, não se comunicar com a tua família, cara, isso é certo ou errado? Isso é errado. Mas a culpa é do videogame? Claro que não, pô. O videogame é isso daqui, ó. Ele é um pedaço de tecnologia, irmão. Ele é um pedaço de metal com os fios e passa eletricidade. Agora o ponto é, nós que estamos usando da maneira errada. Por exemplo, alguns vídeos. Cara, vamos supor que você gosta muito de vídeos de futebol, por exemplo. Eu curto muito. Cara, às vezes você pode estar assistindo tanto, que está roubando bons pensamentos da sua cabeça. Ao invés de você pensar nas coisas do alto, você está pensando só em futebol e está vendo só futebol. E isso vai te prejudicar em algum ponto. Ou também como filmes e séries. Às vezes você está assistindo tanto que a sua mente já está sendo corrompida pela filosofia que está nas séries e nos filmes. Mais do que isso, as próprias amizades. Cara, às vezes você tem amigos que você fala, pô, Davi, esse cara aqui, gente boa demais. Esse cara aqui, ele tá comigo pra tudo, me faz rir, me faz sorrir, ele me faz me sentir leve, sabe? Essa minha amiga aqui, pô, minha amiga desde a infância. Nunca me abandonou. Inclusive, quando eu fiz um penteado horrível, nunca me abandonou. Eu entendo isso, mas às vezes essa amizade que ela é tão boa emocionalmente, ela pode não ser cristã. E essa pessoa, querendo ou não, ela vai te influenciar. Aí você fala, ah, eu não sou influenciado pelo meu e-mail. Cara, tu é, velho. Não existe esse negócio de, ah, vou influenciar e não vou ser influenciado. Você vai ser influenciado, meu querido. Aí você fala assim, ah, mas Jesus não foi influenciado, irmão. Tu é Jesus? Não, né? Então tá resolvido. Então até mesmo amizades, que é algo bom, que Deus quer que a gente desenvolva, amizades, uma vida social, pode se tornar ruim dependendo das amizades que a gente escolhe ter. Então perceba como que jogos, amigos, vídeos, tudo isso é algo muito bom. Descansar é algo bom, gente, comer é algo bom. Agora, se eu tô fazendo isso em excesso, a ponto de ser um vício, uma gula, a ponto de estar na roda dos escarnecedores, cara, isso é um pecado. Porque o grande problema está no controle disso. Olha só, para exemplificar isso, olha só o que Salomão fala em Provérbios 25, versículo 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. O pastor Thiago Brunet, ele fala muito disso como o princípio do pote de mel. O que é isso? Se você acha algo que é bom, que é prazeroso, que é o mel, tu tem que comer, tu pode comer. Agora, se você comer demais, vai passar mal, você vai
passar a noite acordado e vai ficar assim, putz, eu devia ter comido um pote de mel. Vai ficar assim a noite toda. É tipo um bolo, cara. Você tá lá na festa de aniversário e você vê um bolo, fala, caramba, é um bolo de brigadeiro. Você fala, putz, vou comer o bolo inteiro. Cara, tu vai passar mal. E além disso, eu acho que todo mundo vai ficar bravo com você porque você comeu o bolo inteiro. 2 problemas de uma vez só, gula e problema social. Por causa de um bolo. Um bolo! Tem muitas coisas que são boas, lícitas, e a gente está exagerando no controle delas. A gente não consegue se dominar e se controlar a respeito disso. E, cara, isso é muito importante porque a gente tem que entender uma coisa, que o pecado ele nos afasta de Deus. Ok? A gente tem que ter a ideia que o pecado ele não é bonzinho, cara. O pecado ele quer te matar. É real, o pecado ele quer te matar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Quer dizer, não o pecado em si, tá? Mas o diabo, através do pecado, ele quer te matar. Porque a gente tem que entender que quando o diabo ele faz uma oferta pra gente pecar, ele não está fazendo isso porque ele é nosso amigo, ele está fazendo isso porque ele quer nos matar e ele quer nos ver no fundo do poço. Ele quer ver a gente longe de Deus, ele quer ver a gente preso em depressão, ansiedade, ele quer ver a gente preso no pecado e falando, cara, eu tô viciado nisso daqui, eu não consigo sair. É isso que o diabo ele quer fazer com a nossa vida. E voltando a Romanos 7, Paulo ele fala algo muito interessante nos versículos 22 e 23. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, eu amo a lei de Deus, eu quero ela, eu quero praticar ela, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O que Paulo está falando? Cara, eu gosto da lei de Deus, eu amo Deus, só que eu não consigo, velho. Eu não consigo porque tem uma lei pecaminosa dentro de mim que é mais forte do que eu. Ele está falando, quero amar a Deus, mas o pecado me impede. Então a gente tem que entender isso. Se a gente quer amar a Deus, a gente tem que se livrar do pecado porque ele é um impeditivo para a gente amar a Deus. Ele é um impedimento. Galera, a gente tem que ter uma escolha. Eu sempre gosto de falar o seguinte, cara, tem coisas na vida que a gente precisa ser equilibrado. Por exemplo, eu levo muito isso para alimentação, né? Ah, só comer salada ou só comer chocolate? Não, eu posso comer cenoura, eu posso comer fruta, mas eu também posso comer chocolate de vez em quando, né? Eu tenho que me segurar porque senão eu perco o controle, inclusive. Mas tem um equilíbrio, tem um controle, como eu tô falando aqui. Mas tem coisas na vida que a gente não pode abrir mão. Ou a gente é lado A ou a gente é lado B. Ou a gente é direita ou a gente é esquerda, sem nenhuma referência política. Hoje em dia é difícil falar direita, esquerda, sem falar de... Hoje em dia é difícil falar de qualquer coisa sem falar de política, né, cara? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Depende, né? Ou a gente é quente ou a gente é frio em algumas coisas, entende? E aí, Davi, mas eu quis ser morno nessa coisa. Irmão, Deus vai te limitar. Por exemplo, verdade ou mentira? Verdade. Davi, eu não posso ficar no meio termo, contar uma meia-verdade? Se é meia-verdade, é meia-mentira. O que é melhor, ser bom caráter ou mau caráter? Não, Davi, eu quero ser meio caráter. Pô, quer ser meio caráter? Como é que é isso? É a mesma coisa do pecado e Deus. Cara, ou a gente vai escolher pecar, ou a gente vai escolher viver em santidade. Ou a gente vai escolher o diabo, abertamente estou falando, ou a gente escolhe o diabo ou a gente escolhe Deus. Não tem meio termo, tá? Existe uma outra saída, existe um outro caminho. Não existe, cara. Qualquer outro caminho que não é Deus é caminho do inferno. Você tá me entendendo? E antes disso, no capítulo 6, no versículo 23, Paulo fala o seguinte, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, cara, o pecado, ele não traz benefício nenhum, a não ser te matar. Cara, eu gosto muito do que minha mãe fala, é verdade, cara. O pecado não é algo ruim. Cara, o pecado no momento ali que você comete, ele é bom. Mais do que isso, ele é bom somente no momento, deixando bem claro, e ele tem que parecer ser bom. Porque se o pecado parecesse ruim, se o pecado fosse aparecer na sua frente com 2 chifres, um rabo, um tridente, quase com o Aquaman vermelho, você não ia pecar. Por isso que ele tem que parecer bom, tem que parecer inofensivo. Principalmente no caso dos pecados implícitos. Por exemplo, vou falar de um pecado que está muito comum na nossa geração. Vou falar. Tô nem aí, eu vou falar mesmo. Ficar pegando todo mundo por aí. Cara, eu não vou negar pra você, velho. Tá ali no momento. Pô, tu... viu que a garota gosta de você. Aí tu beijou. Ela beijou de volta. Abraçou de volta. Cara, eu não vou negar que é bom. Mas é bom no momento. Porque depois de 10 anos, você levando uma vida assim por 10 anos, você vai ter sérios problemas emocionais, espirituais, físicos e até mesmo na hora que você querer casar e ter filhos. Então toma cuidado com coisas que parecem ser boas no momento, mas que no final a conta não fecha. Sabe o que é muito interessante? Porque você olha assim, Davi, o salário do pecado é a morte. Beleza, mas eu pequei, eu não morri. Você que pensa. Porque essa morte não necessariamente é uma morte física. Tudo bem que pode ser uma morte física, porém, mais que isso, é uma morte espiritual. Por exemplo, Deus fala para Adão e Eva, Eva, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva falam, ok, então vamos comer. Há uma semana eles falam, vamos comer. Hipocrisia é fogo, cara. Aí o que Deus tinha falado? Olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Eu te pergunto, eles morreram? Não. Eles não morreram. Mas
eles morreram espiritualmente. Então, Adão e Eva, eles morrem espiritualmente porque eles não podem mais ter contato com Deus. O pecado, ele te traz morte. Seja morte física, morte emocional ou morte espiritual. O pecado, ele quer te matar e ele vai te matar se você dá mole. Só que o versículo ele não termina por aqui. E Paulo, ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, isso daqui é sensacional. Por quê? Porque Paulo, ele tá falando, olha só, tem morte para o pecado. Tem morte, tem separação de Deus. Existe uma morte no relacionamento espiritual. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Cara, o que é a vida eterna, cara? Vai ser o dia que a gente vai estar no céu e vai estar em relacionamento pessoal, face a face com Deus, por toda a eternidade. Então perceba que não envolve só morte e a vida eterna, mas também envolve conceitos muito mais profundos de separação e intimidade de Deus. No período em que o pecado reinava, nós estávamos separados de Deus, porém, quando a gente aceita Jesus em nosso coração, nós voltamos a ter relacionamento com Deus. Mais do que isso, é oficializado, é colocado na manchete do jornal do dia seguinte. É o fim do império do pecado. Olha só, pula, eu tô passando bem por Romanos, né? Pula lá para Romanos 8, versículo 1 a 4. Cara, isso daqui é sensacional. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, cara, presta atenção nisso daqui, que isso vai mudar a sua maneira de se ver como ser humano. Existem 4 pontos aqui. No primeiro ponto, que é o primeiro versículo, Paulo ele fala que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque estávamos condenados pelo pecado. Nós nascemos, nós erramos, e o pecado ele nos condena ao quê? A morte eterna. Porque o inferno é isso. O inferno é morte eterna. O inferno não é uma social, não. O inferno não é um carnaval 2.0. O inferno é morte eterna e separação eterna do Criador. Porém, quando Jesus ele vem, ele nos restaura e ele nos liberta da lei do pecado. Agora já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Mais do que isso, existe uma nova lei, cara. Não mais somos controlados pela lei do pecado que Paulo fala, que é a lei que domina ele, que atua nele mais forte que a lei santa, né? A lei, os mandamentos mosaicos. Agora, existe a lei do Espírito. Nós não vivemos segundo a carne, vivemos segundo o Espírito. E não é só, tipo, temos uma nova lei. Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. No versículo 3, aqui, fala que condenou o pecado na carne, né? Cara, depois lê na versão NVT, que fala que Jesus, mais ou menos assim, tá? Jesus, ele declara o fim do domínio da carne. Acabou o império do pecado sobre nós. Não somos mais controlados pelo pecado. Não somos mais escravizados pelo pecado. Nós agora podemos seguir a lei de Deus, a lei do Espírito. Podemos viver, podemos estar longe do pecado. Porque a realidade é que não existe vida no pecado. Porque pense bem, se a verdadeira vida está com Deus, e o pecado nos afasta de Deus, então o pecado nos afasta da vida que Deus tem para nós. É o fim do domínio do pecado para o início da nova vida. Mais do que isso, agora não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito de Deus. Agora, o que nos domina, o que controla a nossa mente, o que nos impulsiona a fazer, não é mais o pecado. Agora é o Espírito Santo de Deus. Agora é um novo começo para nós, sabe? Agora é uma nova vida para nós. Eu vou falar isso, tá? Não somos mais pecadores. Não somos profissionais do pecado. Eu esqueci o nome do cara, eu vou botar aqui, que nem eu fiz da última vez. Ele fala, olha, quando eu digo que não somos pecadores, não é porque nós deixamos de pecar, mas é porque não somos profissionais do pecado. E eu concordo 100% com ele, cara. Agora nós somos justos e santos diante de Deus. E não quer dizer que a gente não vai errar. A gente vai errar. Eu tô falando, você vai errar, pode ter certeza. Fica tranquilo, você vai pecar. Mas nós não somos profissionais do pecado, nós não somos guiados pela lei do pecado e da morte. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma maravilha porque não é a gente que fez isso, cara. Foi Jesus Cristo. Olha só o que Paulo fala em Romanos 5, 7, 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez, quem sabe um dia, quem saberá? Só Deus. Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. 2 pontos. E quando Cristo veio como oferta pelo pecado, ele nos tirou da condição de pecadores, nos colocou na condição de filhos do Deus vivo, de santos, de justos, íntegros, justiça de Deus. Cristo, ele já nos libertou do pecado. Cristo já nos tornou santos. Cristo fez
Cristo é o nosso Salvador. Então, se nós somos libertos do pecado, a pergunta é: por que ainda sofremos com pecados de estimação? Por que ainda sofremos com a falta de controle? Por que ainda sofremos com pecados implícitos? Porque isso é uma realidade espiritual, que nós somos libertos, que nós somos salvos. Nós precisamos trazer para a nossa realidade, a realidade terrena, natural, vamos dizer assim. Como diz o pastor Theo Hayas, a gente não vai lutar para tentar vencer do pecado. A gente vai lutar sabendo que Cristo já venceu e que a gente vai erguer aquela taça. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Então vamos lá, eu quero partir para uma parte prática agora. Como é que você identifica o pecado implícito na sua vida? Como é que você vai identificar o pecado que ele está te dominando, que ele está te controlando, que está se aproveitando de você, que você nem sabe que ele existe? Primeiro de tudo, você precisa ler a Bíblia, cara. Paulo, nos versículos aqui que eu falei, em Romanos 7,7, ele fala: olha, eu não saberia que cobiçar errado se a lei não me falasse. Ou seja, você não vai saber o que é pecado se você não lê a Bíblia. Cara, quanto mais você lê a Bíblia, mais você saberá o que é errado, o que é certo, e o que você está fazendo de errado e o que você está fazendo de certo. Então, leia a Bíblia. Segundo ponto, você precisa orar, cara. Em Tiago 4,7 diz o seguinte, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que Tiago está falando aqui, ó? O primeiro passo para você vencer o pecado, para você vencer o diabo e ele correr de você, botar o capiroto para correr, você tem que submeter-se a Deus. E a oração é um ato de submissão. É onde você chega para Deus e fala: Deus, olha, eu pequei, eu errei, eu te peço perdão, e só já eu não consigo, me ajuda a vencer o pecado. Porque eu não consigo, me ajuda, derrama sua graça sobre mim, sua misericórdia, e me ajuda a identificar o escape que você está colocando na minha vida para que eu possa fugir do pecado. A oração é quando a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, e quando a gente reconhece que Ele é mais forte que nós, e que é Ele que vai nos libertar do pecado e não nós mesmos. E o terceiro ponto, você precisa de mentores. Cara, quando Davi ele mata Urias para ficar com Batseba, Natan, que era o profeta da época, chega até Davi e fala: Davi, eu quero te contar uma história. Senta aí. Pega aí uma Coca-Cola. Tem 2 homens na cidade, um é muito rico, o outro é muito pobre. O rico tem muitos animais, muitas ovelhas, gado, e o muito pobre só tem uma ovelhinha. Aí um dia chegou uma visita na casa do amigo rico, e ele queria oferecer, né, um bom jantar. Aí ele pegou a ovelhinha do pobre e matou e serviu. A única ovelhinha do pobre. Aí Davi ele fala: irmão, fala quem que é esse homem. Fala o nome, fala a fonte, porque eu vou pegar a espada e eu vou matar ele. Aí Natan fala: esse cara é você. Porque você matou Urias para ficar com Batseba. Ou seja, o que Natan ele está falando para Davi? Ele está mostrando o pecado de Davi. Então, quando você tem Natãs na sua vida, você começa a perceber onde você está pecando e que você nem sabia que isso estava errado. Ou seja, tenha pessoas que, obviamente, devem ser mais velhas que você, né? Porque como é que você vai escolher alguém mais novo que você para te aconselhar? Ou da mesma idade? É difícil, né? Então, escolha alguém com mais experiência, com sabedoria, que você admira, que está perto de você, que você pode chegar para as pessoas e perguntar: olha, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Tá certo? Tá errado? O que você viu na minha vida que eu posso consertar, arrumar aqui? Abra o coração, irmão, mas com uma pessoa que é confiável, obviamente, né? Não conta pra fofoqueiro. Pô, tu vai contar teu erro pra fofoqueiro, vai... Deu ruim, né? Mas vamos lá, você identificou o pecado. Por que identificar é tão importante? Porque é impossível... Anota essa frase aí. É impossível você combater um inimigo invisível. Imagina você lutando boxe, aí você tá lá sozinho no meio do ringue. Todo mundo vai olhar pra você e falar: ó, o maluco ali, bebeu muita Coca-Cola. Ó, o que ele tá fazendo? Olha só que loucura. Não tem como você lutar contra algo que é invisível, ou que você não sabe que existe. Então, primeiro identifica. E como que vai combater agora? Vai lá pra Mateus 26:41, porque eu vou falar dos 2 primeiros no versículo só. Ai, doeu. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando aqui, ó? Para não cair em tentação, tem que vigiar e orar. Primeiro ponto, vigia e ora, ok? Ah, Davi, qual que é a diferença? Vamos lá, vigiar é quando você está num estado de alerta, você está observando tudo ao seu redor porque você tem medo de ser atacado. Então, vigiar é o seguinte: opa, hoje eu estou mais suscetível a ter pensamentos de moralidade. Peraí, deixa eu me proteger aqui então. Não, hoje eu estou mais suscetível a sair comendo tudo que tem pela minha frente. Não, deixa eu tomar cuidado então. Isso é vigiar, é quando você começa a entender que o seu dia ele pode ser perigoso em algum momento para você ceder à tentação, você começa a bloquear essas entradas, entende? E orar, cara, irmão, chega para Deus e fala: Deus, eu não vou negar, eu tô com vontade de pecar, mas me ajuda a odiar o pecado. Me ajuda a vencer o pecado. Um grande problema é a gente não ser honesto com Deus, a gente não ser franco com Deus. Não chegar para Deus e falar: Deus, olha, eu tô com vontade de fazer isso. Agora me ajuda a entender que eu não devo fazer isso. Cara, ele é nosso pai, velho. Deus não é Deus distante. Eu gosto de falar essa frase que eu ouvi uma vez, foi do Kriegner, grande Kriegner. Essa frase dele eu vou levar pra minha vida.
Deus é um bom pai. E o terceiro ponto é, vamos voltar para Provérbios. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, uma cidade que não tem muros, o que significava naquela época? Qualquer pessoa pode entrar, pode roubar, pode sair, pode fazer escarcéu na cidade. Nós somos descontrolados, não temos domínio próprio, o diabo ele vai entrar na nossa vida e vai fazer o carnaval nela. Vai fazer o carnaval nela. Então nós precisamos desenvolver domínio próprio, isso também vem através de oração, para que a gente possa resistir à tentação. Porque se o problema, como eu falei anteriormente, é o excesso, é comer demais o mel, é jogar demais, é não ter controle sobre os pensamentos, sobre os vídeos que assiste, então a gente precisa desenvolver o domínio próprio. E, cara, pede ajuda pro Espírito Santo, o domínio próprio não dos frutos do Espírito, chega para ele e fala, Espírito Santo, me ajuda a desenvolver esse fruto, né? E um conselho, que é meu particularmente, né, é, cara, se você tem uma rotina que ela não te coloca para fazer coisas um pouco mais difíceis, realmente vai ser difícil fazer o difícil. Porque imagina o seguinte, tá? Vamos supor uma pessoa, o Joãozinho, tá? O Joãozinho, grande Joãozinho. Ele passa o dia dele só jogando Fortnite, Minecraft, FIFA, futebol e Barbie com a irmã dele, né? Vamos supor que ele tem uma irmã e que fica brincando de Barbie com ela. Na escola não estuda, só come porcaria e não se exercita. Também não bebe água, né? O Joãozinho tá lascado da vida. Mas aí você tem o Pedrinho, grande Pedrinho. Pedrinho, ele se alimenta melhor, vai à academia, estuda sem ser na escola, ele trabalha, ele tem uma rotina de oração, tem uma rotina de leitura da Bíblia. Quando você acha que uma tentação para na frente dele, e por exemplo, como eu falei recentemente, uma garota para na frente dele e tentar fazer ele cair na tentação da prostituição, da pegação, quem você acha que vai ter mais facilidade em dizer não? O Joãozinho, que vive uma vida desregulada, ou o Pedrinho, que vive uma vida mais regulada? O Pedrinho, pô. O Pedrinho, ele tá acostumado a fazer coisas difíceis. Então, se você não tem uma rotina que te coloca para se desenvolver, que não te coloca para pensar, para trabalhar, para executar, realmente vai ser difícil fazer o difícil. Você começar a partir de hoje, tá? 3 coisinhas simples. Você começar a orar e ler a Bíblia, começar a ir à academia e, sei lá, ler um livro, estudar de modo geral, cara, você vai se tornar um ser humano melhor, vai agradar a Deus, vai fazer o que Deus ama, e na hora que a tentação parar na sua frente, você vai estar muito mais treinado para você dizer não. Só que você pode estar no seguinte dilema, tá? Davi, eu quero largar o pecado, só que eu não sei se eu quero. Sabe aquele negócio do tipo, cara, é bom, mas eu sei que não é bom, mas eu quero continuar, mas não continuo, o que eu faço? Né? Você às vezes não tem interesse em largar, né? Essa é a realidade. E tá tudo bem. Às vezes você realmente tem um problema, às vezes é anos praticando um pecado, que você já não consegue largar porque ele é quase que como parte da sua vida. Só que aí você fala, Davi, como é que eu vou perder um interesse pelo pecado? E aí que Zaqueu nos explica muito bem isso. Por incrível que pareça, Zaqueu explica, porque quando ele sabe que Jesus ele vai até a cidade dele, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce aí, eu vou lá na sua casa almoçar contigo, vou lá comer contigo. E quando eles estavam lá comendo, Zaqueu vira para Jesus e fala, olha Jesus, a todos que eu extorqui, a todos que eu roubei, eu vou restituir. Eu vou dar mais do que eu roubei, eu vou dar mais do que eu extorqui essas pessoas. E Jesus ele fala, olha, certamente veio salvação para essa casa. Ou seja, em nenhum momento Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, devolve tudo que você roubou, cara. Mas Zaqueu, de coração aberto, por causa da presença de Jesus, falou, Jesus, eu quero largar o pecado. Então, cara, é sobre isso, velho. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente decide se relacionar com Jesus, mais ele vai preencher o nosso coração e a presença santa dele vai nos trazer a consciência e a vontade de, cara, eu quero largar esse pecado. Sabe, cara, Jesus ele vai nos trazer isso, velho. Jesus é que vai nos fazer perder o interesse espontaneamente pelo pecado, entende? E talvez você que está do outro lado realmente queira esse preenchimento de Jesus. Realmente queira ter sua condição transformada, sair de um pecador para um justo, perder o interesse pelo pecado e viver a verdadeira vida que está com ele. Então, se você quer aceitar Jesus, como eu também já aceitei um dia, escreva aqui nos comentários, eu aceito Jesus. E não é só um comentário aleatório. Você está decidindo o destino da sua vida. Você está decidindo largar o pecado e aceitar Jesus. Amém? Ficou claro para vocês, galera? E se esse conteúdo te ajudou, se esse conteúdo fez sentido para você e você acha que tem mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, aqui ó, deixa o like, pô. O like, ele vai fazer o YouTube entender, pô, esse conteúdo é relevante, vou entregar para todo mundo. E mais pessoas vão se juntar a nós em Cristo. Amém? Também se inscreva, porque como eu estou postando mais vídeos, você precisa estar acompanhando. Por quê? Porque você me ama, né? Essa é a realidade. Zoeira, tá? Mas você me ama, né? Então é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.